Divisão em partes proporcionais. Nesse vídeo veremos um tipo de problema, como analisar, como atacar um tipo de problema muito comum em concursos, seja concurso público, concursos vestibulares dos mais diversos e obviamente a prova do Enem. Então aqui queremos analisar uma grande quantia que será dividida ou em partes direta ou em partes inversamente proporcionais entre alguns indivíduos. Vem comigo, olha só. Um pai deixou para os seus filhos uma herança no valor de 5.500 para ser dividida entre eles na razão direta do número de dependentes de cada um. Sabendo-se que o primeiro herdeiro tem 2 dependentes, o segundo tem 3, o terceiro tem 5 dependentes, coube na partilha ao primeiro herdeiro a quantia D. Então, primeiro vamos organizar o seguinte, tá? Esses herdeiros, vamos colocar aqui assim, existe o primeiro herdeiro, existe o segundo herdeiro e o terceiro herdeiro. Vou pensar assim. Uma quantia K cabe ao primeiro herdeiro, uma quantia K cabe ao segundo herdeiro e uma quantia K cabe ao terceiro herdeiro. Totalizando aí, então, a herança que esse pai deixou, que é de 5.500. Mas vejam, se o problema assim estivesse organizado, bom, cada um dos herdeiros estaria recebendo partes iguais, ou seja, K partes. Mas qual que é a grande sacada aqui? Bom, o primeiro herdeiro recebe aí um valor diretamente proporcional ao número de dependentes que ele tem. E ele tem 2 dependentes. Quer dizer, então, que ele tem que receber 2 vezes isso aqui. Já o segundo herdeiro tem 3 dependentes, então ele vai ter que receber 3 vezes esse valor. E o último herdeiro tem 5 dependentes, então ele vai receber 5 vezes essa constante K aí. É isso, pessoal. Assim é a divisão em partes diretamente proporcionais. E o que tu acha que aconteceria se as partes fossem inversamente proporcionais? Claro, isso mesmo que tu pensaste. Era só pegar, então, e em vez de multiplicar, dividir pelo valor. Aquele K seria dividido por 2, seria dividido por 3, seria dividido por 5 e assim por diante. Bom, na hora de organizar isso aqui, a gente vai achar o valor do K, pessoal. Não vai ser ainda a resposta, né? Porque a resposta é o que recebe ali o primeiro herdeiro. Olha só, somando todos esses valores, eu tenho aí 10K igual a 5.500. Bom, fazendo aqui a divisão, eu tenho que a minha constante ali vai dar 550. Bom, pessoal, quanto é que recebe o primeiro herdeiro? Olha lá. Cara, o primeiro herdeiro recebe 2 vezes o K. Portanto, o primeiro herdeiro, vamos botar assim, ó. O primeiro herdeiro recebe 2 vezes esse K. Ou seja, este primeiro herdeiro vai receber 2 vezes o valor. 2 vezes o valor daquela constante, 2 vezes 550, o que dá exatamente 1.100. Resposta correta, letra Brasil. Vamos mais um aí, olha só. 3 funcionários, Carlos, Bruno e Celso, decidem dividir entre si a tarefa de conferir o preenchimento de 840 formulários. Então a gente vai rachar, a gente vai dividir aí 840, né, formulários entre esses caras. E aí, quanto o cara vai levar? Um vai levar 40, o outro vai levar 500, e será que o outro vai levar 300? Daria os 840, né? Mas não é assim a divisão, né? Como é que a gente tem que respeitar essa divisão? Será feita na razão inversa, olha só, inversa dos seus tempos de serviço. Pô, faz sentido, né, cara? O cara que tem mais tempo de serviço vai ter menos formulários aí para trabalhar. Essa é a ideia. Então, o que acontece? Se essa divisão fosse igual, a gente colocaria assim, K formulários para um cara, K formulários para o outro e K formulários para o outro. Não é verdade? Olha aí, ó. Se vocês fizessem assim, a divisão seria o valor igual para cada um deles. Mas, o que a gente vai fazer? Dividir na razão inversa dos seus tempos de serviço, que são, respectivamente, 6. Então, olha lá, ó. O primeiro vai ter esse valor aqui dividido em 6 partes. O próximo vai ter esse valor, essa constante, dividida em 10. E o próximo vai ter a constante dividida em 12. Reparem, o Celso é o que menos formulários terá no fim das contas, porque o denominador aqui é o maior, então ele vai ter um número menor naquele resultado. Essa é a jogada, essa é a lógica.
E aí a resolução fica bem simples. Na verdade dá um pouco de trabalho, né? Que a gente vai ter que construir o MMC e assim por diante. Mas a montagem é exatamente essa aí. Lembrando aqui da técnica para se encontrar o mínimo múltiplo comum, né? A gente faz a fatoração concomitante, né? Vamos lá, aqui dá para dividir por 2, vai ficar 3, 5, 6. Dá para dividir por 2 ainda. Agora vou ter que dividir por 3. E finalmente vou ter que dividir por 5. Pronto, já cheguei na fatoração. Olha aí, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Esse é o mínimo múltiplo comum, o que deu exatamente 60, né? Então, MMC 60. Eu vou deixar só de um lado aqui. 60 dividido por 6 dá 10, multiplicou em cima. 60 dividido por 10 dá 6, multiplicou o cara de cima. 60 dividido por 12 dá 5, multiplicou o cara de cima. Como eu não fiz dos dois lados, esse 60 agora vai multiplicar lá para o outro lado. Quantidade de Ks aqui deu 21, né? Tem 21 Ks ali. O 60 foi para o outro lado, multiplicando aquele 840. E agora segura, vamos simplificar aqui primeiro, né? O 840 aqui acho que dá para dividir por 21, não? Vamos ver. Eu vou dividir por 3 primeiro aqui. Esse vai ficar 7 e o 60 vai ficar 20, né? Então eu tenho 20 vezes 840 e embaixo ficou 7, né? 840 ali. Acho que vai dar para dividir por 7. Quanto é que deu? Então aqui, né, deu 840 dividido por 7 deu 120. Portanto, o valor ali da constante é 120 vezes 20. Isso vai dar 2.400. Não terminou o problema ainda, porque a gente tem que voltar lá para o início, ó. A propósito, a pergunta, né? Qual é a pergunta, ó? O número de formulários que Bruno deverá conferir. Pessoal, Bruno tá aqui, ó. Bruno, ele tem que conferir o quê? K sobre 10. Então, vamos resolver aqui, ó. O Bruno recebe aí K sobre 10. Ou seja, como aquele K deu 2.400, quando a gente dividir isso aqui por 10, sobra o quê? 240 para o Bruno. Resposta correta, letra Beatles. Então é isso, pessoal. Essa aí é uma das técnicas que a gente pode usar aí para dividir, então, uma quantia em partes direta ou inversamente proporcionais aí entre alguns indivíduos. Espero que vocês tenham pego a manha e agora é praticar. Vamos fazer exercício aí e tocar ficha. Bom trabalho, pessoal. Até logo mais.